tem chovido, mas não é aquela chuva, né? Aquela chuva intensa, todo dia, torrencial e tal. Mas olha, se tem uma coisa que você vai banhar, se não tiver o chuveiro quente, né? A água é igual faca, quando bate, gela, água de caixa, né? Esse é um problema. Quem não gosta de tomar banho, aí já vai... Enfim. Mas olha, o período chuvoso do Piauí, não só do Piauí, né? Mas eu acho que todo o Brasil, é comum aparecerem doenças como a virose da mosca. A virose da mosca. E muita gente leva na brincadeira. Acha que, isso é uma besteirinha, e não é. Às vezes, você é acometido da virose da mosca e o quadro sintomático é grave. É muito grave. E a Edna Maciel vai trazer agora informações sobre a virose da mosca, que, com esse período chuvoso, os casos começam a pipocar. É uma moscazinha que para na comida, que pousa na comida, e você não vê, e começa. Você se pergunta, mas o que aconteceu? A virose da mosca. Edna Maciel, boa tarde, seja bem-vinda. Mas Edna Maciel é aquela história, né? Está no verão, né? Ou seja, no período quente, aparece um tipo de doença. Sim. Aí, vai acabando o período quente, você, está diminuindo, chega o período chuvoso, é outro tipo de doença. Quer dizer, é preciso ficar atento. De qualquer maneira, o ideal é ficar atento sempre, né, Edna? Prevenção. Prevenção. Boa tarde. Antes de começar a falar sobre a nossa pauta, seja bem-vindo. Obrigado, Edna. E seu relato serve de exemplo para todos nós. Temos que ficar alertas em todo tipo de situação. Saúde para você. Obrigado. Bom, e é isso, Douglas, como você falou, antes do período chuvoso, a gente tem que se prevenir de algumas doenças. E no período chuvoso, várias, entre elas, as que vêm junto com vírus, bactérias, enfim. E a mosca realmente pousa nos alimentos, ela traz várias doenças, e entre elas, essa que ficou conhecido como a virose da mosca. Nós vamos saber de todos os detalhes, conversamos com especialistas e também com a população para saber sobre prevenção. Por favor. O tempo chuvoso, o acúmulo de lixo e a falta de higiene favorecem o aumento de moscas, inseto que transporta vírus, bactérias e fungos, transmissores de doenças que atingem o sistema gastrointestinal, causando sintomas como náusea, febre, vômito e diarreia. Por isso, todo cuidado é pouco com os alimentos, principalmente aqueles consumidos fora de casa e ao ar livre. A gente tem aquele cuidado, mas não sei porquê, a gente só cuida quando acontece, né? Mas assim, a gente procura, na medida do possível, se orientar para poder colaborar, porque os médicos só cuidam da gente depois que adoece. Então, antes é com a gente, né? Inclusive, a semana passada eu estava com a virose. Tenho bastante cuidado, até porque eu sou uma paciente oncológica, eu tenho que ter cuidado com a imunidade. E a questão da mosca, que ela sempre leva as pessoas a hospitais, né? Principalmente as crianças, os idosos, as pessoas que são imunossuprimidas. Então, para isso, você tem que ter muita higienização e usar sempre uma águazinha sanitária para poder limpar, fazer uma higienização das frutas, que é o que mais elas absorvem, né? Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não poder vir fazer uso dos hospitais, né? A virose da mosca é mais relacionada às viroses gastrointestinais. Ocasionado, já está falando pelo próprio sentido do vírus, mas também essas situações desses transtornos gastrointestinais também vêm também de outros micro-organismos, que são as bactérias e parásitos. São sintomas muito comuns que evoluem as primeiras 24 horas, a pessoa que está infectada, principalmente crianças que são mais vulneráveis, né, tem aí a imunidade também um pouco mais, né, baixa. E aí evolui com as náuseas e vômitos, o desconforto abdominal com diarreia e também quadros febril. A febre até então é uma febre baixa, né, de seus até 38 graus. O que chama mais atenção é o quadro do vômito e a diarreia, é onde vai estar evoluindo muito rápido para as desidratações. Os médicos alertam para questões que envolvem a prevenção, não só em relação à limpeza da cidade, mas que cada um faça a sua parte com a prevenção
na higiene pessoal. Que nós podemos estar fazendo a diferença, cuidando mais dos nossos hábitos pessoais, que é higienizando as mãos com mais frequência, principalmente naquele momento antes de se alimentar, cuidar mais do lixo de nossa residência, nossas casas, e também reforçar os cuidados para quando a gente for frequentar ambientes abertos, né? Por exemplo, academias. Ali, uma vez que a gente faz o uso do banheiro, ali sai, tem as maçanetas, tem a porta, tem o banheiro, tem a torneira. Então, são vários objetos que as pessoas tocam. Então, uma vez que nós fazemos frequentemente a higienização das nossas mãos, naquele momento, é praticamente como se fosse zerado os contatos dali para trás. Então, será dali para frente. Fazendo isso com mais frequência vai diminuir e muito a possibilidade de estar sendo infectado. Olha aí, Douglas, e não só por moscas, né? Por barata, por qualquer tipo de inseto. Embora tenha esse nome popular, né? A doença diarreica, ela pode ser transmitida por todo e qualquer inseto desses que eu citei. E aí é o básico, né, Douglas? É o que o doutor falou. Além da gente exigir das autoridades que a cidade esteja limpa, é necessário que nós estejamos limpos. Começa pela higiene pessoal, de casa, do bairro, da sua cidade, que você pode contribuir. E é lavar as mãos, custa barato, é água e sabão. Se você tiver álcool dentro da bolsa, ótimo. Quando você vai para a academia ou algum desses locais, um churrasco, enfim. Mas o ideal é que você... Estou aqui com o microfone na mão e com o celular, que também é perigoso, né? Por conta do que a gente pode pegar através do ar mesmo. Lavou a mão quando sai, entra no carro, vai para outro lugar, lava a mão. É lavar as mãos, porque se a diarreia insistir, o vômito, a náusea, a febre, tem que correr mesmo, é para uma UBS, é para um médico. É isso, Douglas, com você. Participação, vai dar do recado, todo mundo ter cuidado. E não só a virose da mosca. A gente está falando da virose da mosca, felizmente, ainda, nós não tivemos no Piauí uma explosão de casos de dengue, mas tem os casos de dengue aí. Exato. Tem os casos de dengue. E eu lembro, na minha época, que, por exemplo, na minha época, eu digo uma época que era novo, né? Sim. Já faz um bom tempo. Então, há uns anos. Quando eu me lembro que eu peguei dengue 2 vezes, uma vez um pouco sintomático, e na segunda vez, quase nada, sintoma. Sim. E morte, não sei se você lembra disso, morte, na época que a gente era mais jovem e tal, era raramente se ia falar de dengue, né? Dengue hemorrágica, exato. Quando você tinha morte de dengue, era uma pessoa subnutrida, sim, que tinha problema de nutrição e tal, mas pessoas... Baixa imunidade. Hoje não. Você já viu aí, recentemente, na última leva de doença, de casos de dengue, teve várias mortes no Piauí. E agora temos a vacina, né? E agora temos a vacina. A né? vacinação está aí. É preciso ter cuidado, porque a gente, olha, botar na cabeça o seguinte, nenhuma doença que suja, apareça, vai aparecer fraquinha. Todas as doenças que estão surgindo agora já surgem com uma certa força. E aquelas que no passado eram relativamente fracas, essa história, não, tem uma cepa nova, não, tem um... Aí é piorando cada vez mais. O que deve ser feito é cuidar da saúde. Eu digo isso com propriedade, que é o seguinte, do que for o meu caso. Sim. Você só tem noção, assim, a dimensão exata da importância da sua saúde quando você corre o risco de perder.